Saudações, senhoras e senhores, aqui é Diogo Rafael Moreira do site controversiacatólica.com. Tenho certeza que ontem muitos católicos, da maneira mais dolorosa, vieram a descobrir o motivo pelo qual o grande imperador cristão Teodósio I, no ano 393, resolveu abolir os Jogos Olímpicos do Império Romano. Esse seu ato de governo foi um ato em favor de Jesus Cristo, porque ele entendia que as Olimpíadas tinham tudo a ver com o paganismo. Não era uma coisa que se podia conciliar com a fé cristã, porque estava atrelada às divindades pagãs e ao culto que os pagãos prestavam às coisas da natureza e do tempo, esse culto às divindades da história, aos heróis, e o culto a essas divindades cósmicas, estes astros e estes elementos, que eles divinizavam. Então estava associada à idolatria do homem, estava associada à idolatria do mundo material. E é precisamente então nesse nosso tempo que nós vemos patentear-se essa qualidade inerente ao espírito olímpico. Sim, parecia que isso estava velado com um véu de patriotismo, com um véu de amor à saúde, à superação, à dedicação dos atletas. Algumas pessoas até aduzem a passagens da Sagrada Escritura, quem sabe foram motivadas por São Paulo assistindo aos Jogos Olímpicos, imaginem. Já li esse tipo de coisa aí na internet. Então, mas a realidade é que o católico inspirado pelos divinos ensinamentos de Jesus Cristo, transmitidos infalivelmente pela Santa Igreja, consegue perceber que algo não cai bem nesse apoio da Associação Esportiva Vaticana às Olimpíadas. As Olimpíadas são um antídoto, porque é um antídoto aos jogos de guerra que existem no mundo. Então vamos fazer jogos de paz, onde em vez de lutarem com armas, as nações vão lutar com esportes, e competir para ver quem é o maior entre eles. Bem, não é bem assim, porque persiste, afinal de contas, uma repulsa a tudo o que significa a sociedade católica tradicional. Veja essa abertura que aconteceu na França, veja essa imagem horrorosa. Desculpem ter que mostrar isso aqui, mas é a maneira que nós temos de expor a feiura e o caráter pagão e o caráter anticristão, principalmente, essa oposição entre luz e trevas, entre Cristo e Belial, como diz o apóstolo São Paulo, que é essa oposição que nós vemos entre as Olimpíadas e o espírito católico. Porque olha só, uma católica, a rainha de França, Maria Antonieta, que governou, na verdade, seu marido, mas esteve também ela, constituindo ali a coroa de França, e pela inveja dos iluministas, dos filósofos, enfim, daquela gente depravada e vil daquele século, com tantas calúnias, com tanto ódio, tanto discurso de ódio, eles que falam que vêm estabelecer o amor, como sempre, é a mesma retórica todos os séculos. Então, ela, que por ser da casa de Áustria católica, unida a um rei católico, por os filósofos terem um amor pelos protestantes, pela Prússia protestante, depois se tornou a Alemanha, e pela Inglaterra, por eles serem espiões ingleses e prussianos ali, querendo subverter a ordem das coisas na França, sofreu tanto e foi vítima, foi uma mártir da revolução sanguinária, revolucionária em França. Muito triste isso. E um país que agora se diz tão civilizado que não existe mais pena de morte, ali a pena capital, agora exalta a pena capital. Vejam as contradições, porque quando é com eles, quando é com os bandidos, os criminosos, os delinquentes revolucionários, aí você tem que tratar bem, não pode ter pena capital. Agora, quando é com um católico, tolerância zero. Quando é com um monarca católico, tolerância zero. E eles querem descarregar o seu ódio, por quê? Porque foram os católicos
que acabaram com esta barbárie pagã chamada Olimpíadas. Então foram os católicos. O imperador católico, Teodósio I, nós temos esse sinal de distinção e de honra. Aí foi, realmente, quando eu falo Teodósio, foi um imperador, o primeiro grande imperador católico, porque Constantino tinha lá os seus defeitos, seus problemas, ainda alguma reminiscência, como nós podemos ver em alguns atos da sua vida como imperador, ainda daquele paganismo, estava numa certa transição. E, claro, existem certas divergências entre os biógrafos a respeito do legado de Constantino. Porém, Teodósio, todos convêm que foi o primeiro grande imperador católico que, inclusive, avançou contra os heréticos e estabeleceu em todo o império esta paz cristã. Então, eles têm ódio à coroa. Por quê? Porque foi a coroa que estabeleceu, seja na nossa nação portuguesa e suas colônias, né, que herdam essa civilização, seja a nação ali em França, em todos os lugares, foram as monarquias que estabeleceram a ordem cristã na sociedade, e por isso eles odeiam tanto. E por isso, aqueles que falam tanto de direitos humanos aqui estão fazendo apologia à guilhotina. Olha só que contradição bonita. Mas é por quê? Porque eles querem apenas a democracia, entre aspas, como um pretexto para nos atacar. E é tão verdade, olha só como é bonita a liberdade de expressão quando é para atacar os católicos, quando o discurso de ódio é contra os católicos, então é a liberdade de expressão. Olha só, que deboche, que blasfêmia. E o alvo é tão claramente o catolicismo. Vejam como os inimigos confabulam contra o rei, que é Jesus Cristo, e contra a sua igreja, porque são símbolos católicos que eles atacam. É a cristandade, a monarquia católica que eles atacam. Eles não têm problemas em exaltar monarquias protestantes, em fazer união com monarquias protestantes. Essas podem continuar. As que não têm o direito de existir são as católicas. E aqui, outra vez, o nosso rei Jesus Cristo, sendo objeto dessa abjeta blasfêmia, essa imagem blasfema, que nem vou comentar, que isso não é digno de menção, de descrever esse descalabro, esse absurdo, esta vileza, que certamente terá terríveis consequências para a França. Eu não tenho dúvida sobre isso. Já estão num caminho de decadência imenso desde que seguiram por esse caminho da revolução, contra seus legítimos governantes, e a coisa só vem piorando. A França foi de primeira potência mundial, hoje para uma colônia islâmica, basicamente isso. E aqui o paganismo, de uma vez por todas, estabelecido, entronizado, então, onde estaria supostamente um símbolo que remete de uma maneira a mais vil, a um dos mais sagrados momentos e símbolos da fé cristã, então ali o bacanal dionisíaco, não é? Aqui aparece um Dionísio que parece pintado de azul, uma coisa horrível também, mas novamente essa ideia, não se enganem, não é meramente algo woke, certo? Não é meramente um partido, uma esquerda radicalizada na França, não. Esse é o espírito olímpico, infelizmente. Tá? Esse culto ao corpo, esse culto ao material, a força material e não a força espiritual. Certo? Isto aí é próprio do paganismo. Tá? E daí para a adoração de homens, como era sua divinização, e a adoração de elementos considerados superiores da natureza como entidades, poderes divinos e coisas assim, disto aí é um passo muito sutil. Então, no fim, é paganismo, o mais horrível e chulo. No fim é isto. Tá? E isso está associado a uma oposição desta civilização moderna, os erros modernos, à verdade católica. Então, se nós queremos, de fato, acabar com esta feiura toda, com isso aqui nós precisamos voltar ao catolicismo de sempre. Chamem isso de antigo regime, chamem isso de cristandade, mas precisamos voltar a pensar no modo cristão de vida
na nossa vida e também na sociedade. Temos que começar a pensar no reinado de Jesus Cristo. Que seja esse o nosso ideal e que seja esse o nosso verdadeiro esforço. Vamos lutar para buscar as coisas do céu e que na nossa oração, no nosso desejo, no nosso coração esteja viva aquela prece da oração do Padre Nosso, que venha a nós o vosso reino e que Cristo reine nos nossos corações. Um forte abraço a todos vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.